Bom, querido, a gente vai começar hoje falando sobre mudança, né? Qual a importância, qual a dificuldade, quais os problemas, né, da gente trabalhar com mudança, com transformação, né? Na verdade, a maioria das pessoas tem grande dificuldade com mudanças, né? As pessoas têm dificuldade de mudar a estrutura. Já as pessoas têm dificuldade de mudar o padrão, elas têm a dificuldade de mudar a si mesmas. Tá? Nós tivemos, por exemplo, uma mudança de estrutura na nossa igreja. Nós mudamos de endereço, esse endereço traz consigo uma estrutura diferente daquela que nós tínhamos. Nós hoje temos mais salas de aula, salas maiores, estacionamento interno. Nós temos uma estrutura de templo, a nave da igreja, um pouco maior. Nós temos uma estrutura administrativa maior. Nós tivemos que aumentar o quadro de funcionários da igreja. Então perceba que quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de mudança. Houve uma mudança na estrutura. Como é que você espera ter uma mudança de estrutura e também não ter uma mudança de gestão? Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você é solteiro na casa dos seus pais, quem é casado vai entender isso muito bem. Você tem uma forma de gerir a sua vida. Mas quando você casa, e especialmente depois que você começa a ter filhos, você continua gerindo a sua vida da mesma forma? Não. Muda muita coisa, né? Quando vai chegar uma criança, você tem que preparar logo o quarto do bebê, tem que fazer enxoval. Veja, você já está mexendo numa estrutura física. Sua cabeça começa a mudar. Você agora é responsável por uma vida pequenininha, indefesa, né, que não entende nada, e você tem que ir gerindo a sua vida, gerindo a vida daquele bebê. Então perceba que quando a gente fala de mudança de estrutura física, isso envolve a necessidade de uma série de outras mudanças. Então muda inclusive o padrão. Por exemplo, só a título de ilustração, quando nós mudamos para cá, a equipe de apoio teve que se redesenhar. Ela teve que mudar a sua estrutura de liderança, teve que começar a compartimentar a sua equipe. Então isso muda o padrão. Concorda comigo ou não? Ou continuou do mesmo jeito? Não, não continuou. É necessário haver mudanças no corpo diaconal. A gente já está necessitando de mais diáconos. Está lá a equipe que trabalha com casais. A equipe de cantina também já está se redesenhando. Imagine se chegar o momento de haver a necessidade de nós fazermos 2 cultos ao domingo. Isso vai mexer com o IGP, a Igreja de Gente Pequena, o Departamento Infantil. Isso vai mexer com a equipe de adolescentes. Isso vai mexer com a equipe de louvor. Isso vai mexer com a equipe de cantina. Isso vai mexer com a equipe de apoio. Isso vai mexer com o corpo diaconal. Vai mexer com tudo. Vai mexer com o corpo pastoral da igreja. Então perceba que quando a gente muda de estrutura física, isso traz consigo a necessidade de haver uma série de outras mudanças. E especialmente, veja só, quando a gente muda, quando a gente tem uma mudança de estrutura física, e essa mudança é para uma estrutura física menor, isso facilita algumas coisas. Mas quando a gente fala de uma estrutura física maior, isso traz algumas complicações. Como eu disse há pouco, hoje a gente já precisa de mais diáconos. Daqui a pouco vai precisar de mais líderes no discipulado de casais, porque a quantidade de gente vai aumentar. A gente já está precisando de mais pastores. Isso quer dizer que aumento de estrutura traz uma sobrecarga. E quando a gente fala de sobrecarga, a gente precisa ter alguns cuidados também. E um dos cuidados que nós estamos tendo é para não sobrecarregar ninguém. Então a gente vai ter que fazer mudanças, a gente vai ter que fazer relocação, manejo na liderança de algumas equipes,
por exemplo, eu já conversei com os líderes do louvor, a gente está fazendo mudanças na equipe de louvor, na liderança. Tá? Tem outras equipes que a gente vai ter que remanejar a liderança. Para quê? Para a gente poder colocar em prática tudo que está sendo visto a partir de agora, para que esse movimento seja mais tranquilo, para que não sobrecarregue ninguém. Esse é o cuidado que a gente vai ter que ter. Nós não temos a intenção de sobrecarregar ninguém, de aumentar a carga de ninguém. A gente quer o contrário disso. A gente quer facilitar a vida dos irmãos. Então, se os irmãos que são líderes entenderem como é todo esse processo, vocês vão perceber como a liderança, como a realização dentro do trabalho, dentro das suas equipes, vai se tornar mais fácil, vai se tornar mais tranquila. E eu vou mostrar exemplos bíblicos disso aqui. Só que quando a gente fala de mudança, a tendência natural é as pessoas terem resistência. Você concorda comigo ou não? Por quê? Porque naturalmente a gente se acostuma, a gente se habitua com uma forma de ser, com um jeito de pensar. A gente se acostuma, a gente se modela a uma forma de comportamento. E quando fala de mudança, vocês vão descobrir que algumas coisas vão precisar ser mudadas. Na forma de enxergar as coisas, na maneira de tratar as coisas que acontecem, como a gente vai conduzir as coisas. Então, o primeiro sentimento, que é um sentimento natural, é um sentimento de resistência. Deixa eu explicar aqui de outra forma. Quem tem celular, todo mundo tem, né? Quem tem celular Android, né? Por exemplo, um Samsung, e depois vende um Samsung e vai comprar um iPhone, percebe logo uma dificuldade na forma de manusear o aparelho. Né? É outra plataforma, é outra maneira de tratar, né? Vamos dizer assim, o celular. E a tendência, eu vejo muita gente, assim que compra um iPhone, dizer logo assim, é ruim demais, eu preferia o outro, o Samsung. Por quê? Porque você vai ter que reaprender como manusear aquilo, você vai ter que mudar. Concorda comigo ou não? Quem enfrentou essa dificuldade aqui, quem tem iPhone, por exemplo, enfrentou essa dificuldade aqui quando comprou o iPhone. Boa parte das pessoas que eu conheço é assim. Entendeu? Então tem um estresse na mudança. Né? Talvez esse estresse surja porque talvez você se sinta incapaz. Eu não consigo. Consegue. Tenha paciência que você vai conseguir. A gente está aqui para ajudar você, para andar com calma direitinho para a gente chegar lá. Tá certo? Isso pode envolver conflitos interpessoais. Pode ser que o líder pense de uma forma, o vice-líder comece a pensar de outra forma. Talvez aqui, líder e vice-líder entendam, aprendam, concordem, mas na hora de tratar disso aqui com a sua equipe, alguns irmãos dentro da equipe, né, tenham alguma dificuldade. Mas por que é que tem que mudar algumas coisas? Não estava tão bom assim? Não estava dando certo assim? O fato é que algumas coisas não estão dando certo. Você concorda comigo ou não? Não precisa dizer o que é. Ou tem alguma equipe aqui que está funcionando 100% bem, sem nenhum problema, e assim você pode dizer na sua equipe, eu não quero nenhuma mudança na minha equipe. Tem alguma equipe aqui assim? Se tem, fala agora. Não tem, tá vendo? Eu fiz a pergunta porque eu conversei com muita gente antes, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Eu já sabia da resposta. Tá? Eu vou passar um vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Esse vídeo é bem interessante. É um vídeo que ilustra, né, esse problema que a gente tem na mudança. Por quê? Porque a gente se acostuma a fazer as coisas e nem sempre a gente pergunta por que que é assim? Por que é desse jeito? E aí a gente vai se acostumando e vai fazendo desse jeito, tá? Então preste atenção no vídeo e depois a gente vai conversar sobre ele.
Está muito frio? Deixa eu desligar isso aqui e desligar aqui. Pronto. Se continuar muito frio, você fala. Eu já desliguei 2 aparelhos, tá? Olha lá. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado, esturrado pelo tempo. Depois de algumas horas, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo que participar com o entusiasmo da sua louvada. O terceiro foi trocado. O quarto, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos. Primeiro, nunca teve tomado banho, logo batendo naquele que tentasse chegar aos guarda-chuva. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. O que é que vocês entendem com esse vídeo? Trazendo para a nossa realidade da igreja dentro das suas equipes. Como é, Yuri? Muitas vezes as pessoas fazem as coisas no automático sem saber o motivo, a razão daquilo, né? Você, Ricardo, está certo, Yuri, sua resposta está certa. Ricardo falou, é uma questão cultural. Essa palavra eu quero que você guarde, todos vocês, porque a gente vai usar isso aqui o tempo todo. A cultura do lugar onde nós estamos. Nós estamos num local que cria-se uma cultura. Por exemplo, chega alguém na igreja, é um novato, né? Alguém converte na igreja, ainda nem foi batizado, mas ele já entra em algumas equipes, começa a participar, né? E aí ele começa a ver como é que as coisas funcionam, e vocês líderes já vão colocando essa pessoa para participar daquele trabalho, mas aquela pessoa não foi treinada, ela não entende por que as coisas são daquele jeito, ela simplesmente é jogada ali no meio e ela vai fazendo as coisas do jeito que as coisas são, porque provavelmente até você que é líder e está aqui hoje, quando chegou na equipe, foi assim com você também. São poucas equipes que recebem um treinamento específico para poder desempenhar aquilo. Foi o caso do discipulado de casais. O pessoal recebeu um treinamento. Né? Aí, imagine o seguinte, vocês líderes de discipulado de casais, vocês passaram 1 ano recebendo um treinamento, correto? Quando vierem os próximos líderes, queira Deus que vocês continuem, que vocês queiram continuar, mas aí vai aumentar a quantidade de casais, ou seja, precisa-se de mais líderes. Os novos líderes que vão chegar vão receber o treinamento ou eles vão entrar no discipulado de casais e vão fazer simplesmente porque vocês já estão fazendo assim? Se for desse jeito, é a historinha do macaco aqui. Entendeu? Alguns diáconos entraram no corpo diaconal sem receber treinamento. Eles entraram e foram vendo como é que a coisa acontece e os outros diáconos foram orientando e foram dizendo, é assim, faz desse jeito, faz dessa forma, e de repente estavam lá exercendo o diaconato também. Né? Na IGP, né? A irmã chega lá na IGP, ela começa a acompanhar outra professora e ver mais ou menos como é que aquela professora dá aula e depois de um tempo ela começa a dar aula também. Mas ela aprendeu a fazer plano de aula, teve um planejamento anual, que tipo de didática ela utiliza, ela sabe preparar material para dar aula. Os adolescentes a mesma coisa. Né? Os pregadores começam a pregar na igreja, receberam um treinamento, como é um curso, um treinamento de pregação expositiva,
por exemplo? Não. Normalmente, na maioria das igrejas, o irmão está sentado ali, está vendo como é que o pastor prega, começa a estudar, é alguém que fala bem, é alguém que sabe se expressar, tem uma boa oratória, conversa com o pastor começa a observar, de repente está lá ele pregando. É assim que as coisas funcionam mais ou menos ou não na igreja? Não é mais ou menos desse jeito? Só que esse não é o jeito certo e não é o jeito bíblico. Nem sempre foi assim. A gente é que começou a fazer assim, né, com o passar do tempo. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou passar logo direto ao ponto que mais interessa. Eu já estou falando sobre isso. Né? O texto bíblico de Gênesis 41. Tem 2 textos que eu quero compartilhar com vocês hoje. O primeiro é esse. Gênesis 41, do 33 ao 40. Só a primeira parte do versículo 40. É a passagem em que o faraó tem um sonho e manda chamar José, que estava lá na prisão, lá no Egito. E José vem, interpreta o sonho para o faraó e ele dá um conselho para o faraó. Então, está lá, Gênesis 41, do 33 até o 40. Se você quiser, pode pegar o texto direto aí na projeção. Olha só, eu já deixei circulado ali, já facilitei o trabalho de vocês. Tá? O que está circulado de vermelho, de azul e de verde. Olha só o que José diz para o faraó e depois o que o faraó responde. Agora, pois, isso é José falando para ele. Agora, pois, escolha faraó um homem o quê? Ajuizado e sábio. E o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó. E ponha o quê? Administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem o quê? Os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão, olha só, ajuizado e sábio. Já é a 2ª vez que essas palavras são repetidas. Eu já marquei lá no texto para você. Percebeu? José fala, escolha alguém que seja ajuizado e sábio. E o faraó disse, realmente, tem que ter alguém que seja ajuizado e sábio. Como tu. Então o faraó identifica isso em José. Né? Veja, José não estava dando ali nenhuma jogada maliciosa ou pretensiosa. Né? Mas o faraó reconhece que ele tem essas marcas. E aí no versículo 40, a 3ª vez, a mesma palavra é repetida no texto. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, quais são as palavras que aparecem nesse texto? Veja, as palavras mais importantes, né? Eu coloquei lá. Primeira, ajuizado, sábio, e a maioria das vezes isso aponta para administradores. Veja só que interessante. Alguém ajuizado. O que significa ajuizado? Vamos ler lá todo mundo junto. Alguém que considera absurdo, diligente, direto, discerne, eloquente, sente, informa, instrui, tem inteligência, tem saber, que olha bem, percebe, que é prudente, considera, tem cuidado e pensa. é a palavra biim em hebraico. Veja só. Alguém que pensa, alguém que raciocina, alguém que consegue discernir as coisas, sabe? Alguém que tem astúcia. E aqui,
não é astúcia no sentido pejorativo da palavra. É alguém que é esperto, é alguém que está observando. Então, alguém que tem juízo é alguém que observa. E José fez isso muito bem no Egito. Deus deu para José o discernimento e ele se prepara, ele se antecipa ao problema. Qual era o problema aqui? A seca. Então José não espera, ele falando para o faraó, ó faraó, não espere a seca chegar para você poder tentar resolver o problema. Se antecipe. Está vindo uma seca por aí e você precisa se preparar. E como é que você se prepara? Primeiro, você precisa ter pessoas do seu lado, pessoas que sejam ajuizadas, pessoas que tenham tino, como se dizia antigamente, né? O ajuizado sábio agora é alguém que é astuto, é alguém que é sutil, alguém que é sábio. Você sabe a diferença entre ser sábio e ser inteligente? Alguém sabe dizer qual é a diferença entre ter inteligência e ter sabedoria? Errou, aprendeu com o erro e acertou. Ele sabe, acho que prever até esse problema não errar. Você está certo, David, no que você falou, mas eu estou falando no sentido técnico. Qual a diferença entre ser inteligente e ser sábio? Eu vou dizer. Inteligente é a pessoa que consegue entender o conteúdo. Por exemplo, você vai dar uma aula de matemática, você está ensinando lá como é que se resolve uma derivada, e a pessoa olha para o conteúdo, ele sabe resolver uma função, ele aprendeu a derivar, então ele entendeu aquilo ali. Isso é uma pessoa inteligente. É alguém que entende o conteúdo. Você está dando aula de história, a pessoa consegue entender o conteúdo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Tá? Em 1948 foi fundado o Estado Moderno de Israel. Né? Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele lê o texto, ele entende. Isso é uma pessoa inteligente. Em linhas gerais é isso. É alguém que tem uma capacidade cognitiva. Joia? E o que é o sábio? O sábio é a pessoa que consegue pegar essa informação e colocar de forma prática na sua vida. O que é que significa a história de Abraão para mim? Como é que eu posso traduzir isso no meu dia a dia? O sábio é a pessoa que, o exemplo da matemática, ele entendeu o conteúdo da matemática, mas ele sabe utilizar aquilo no dia a dia na sua vida. Então esse é o sábio. Então algumas pessoas conseguem entender o conteúdo, mas elas não sabem como colocar esse conteúdo em prática na sua vida. Essa é a diferença do líder. Essa é a diferença de vocês. Vocês foram chamados por Deus não apenas para saber o conteúdo das áreas em que vocês atuam, mas para colocar esse conteúdo em prática. Por exemplo, imagina o pessoal do louvor, que vai estudar música. O que é uma melodia? Sabe ler uma partitura. Então, entendeu a teoria, tem inteligência. Mas como é que vocês vão colocar isso em prática na equipe de vocês? Como é que vocês vão ensinar isso para as pessoas que fazem parte da equipe de vocês? Imagine, né, que você entendeu toda a teoria de uma partitura. Estou falando até aqui do que eu não entendo, tá? Se eu falar uma bobagem aqui, me corrijam. Corrijam mesmo, por favor, tá? Então você entende toda a teoria da partitura. Mas quando chega na hora do culto, por exemplo, vamos tocar com partitura. Você não sabe tocar com partitura. Você entende a teoria, mas não sabe praticar aquilo. Não é complicado? Percebe a diferença de inteligência e de sabedoria? Vocês que são líderes, Deus chamou vocês e Deus capacitou vocês a ter as duas coisas.
entender o conteúdo e praticar o conteúdo. Por isso que vocês são líderes. Tá? Nós, pastores, percebemos isso em vocês. Por isso, também, vocês foram convidados para fazer parte da liderança. Porque a gente percebe isso em vocês. Está dando para entender ou não? Agora, não é só ser ajuizado, não é ser apenas sábio. Tá? Porque você pode saber fazer isso com a sua vida, mas à frente de uma equipe, você tem que fazer isso com outras pessoas também. Então, como líderes, a gente não vai praticar isso, a gente não vai entender isso apenas no que diz respeito à nossa vida, mas também com as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Aqui é onde entra essa palavrinha que se repete 3 vezes, administradores. Vocês foram chamados por Deus para administrar a equipe de vocês. E administrar uma série de coisas. E o mais importante é ajudar a administrar a própria equipe. Por exemplo, vocês fazem parte de uma equipe e aqueles que lideram equipes maiores, né, isso que eu vou citar aqui acontece com mais frequência, né, normalmente existem conflitos entre pessoas. Deixa eu dar um exemplo aqui da IGP. Às vezes tem uma professora que não está se dando tão bem com outra. Às vezes tem um pai, o papai e a mamãe vêm trazer seu filho para a IGP e ali tem um conflito entre papai, mamãe e a professora. Não é isso? Então, o líder, a vice-líder ou quem quer que seja, que está à frente, foi chamado para administrar. Fazer uma escala, administrar as necessidades das pessoas que compõem a equipe, administrar os conflitos que surgem nessa equipe. Então, isso faz parte da liderança. Não dá para você assumir para si o título de líder, não dá para você assumir a liderança de uma equipe e você não ter disposição para lidar com essas questões aqui. Então, ajuizado, você vai ter que estudar o conteúdo que diz respeito à sua equipe. Sábio, você vai ter que pegar isso que estudou e colocar em prática na sua equipe. Administrar, você vai ter que conduzir isso com as pessoas que fazem parte da sua equipe. Está dando para entender ou não? Está pegando a ideia? E o grande problema que nós temos, muitas vezes, não é nem com a parte teórica. Olha só o que esse teórico aqui falou, Peter Drucker. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Isso acontece, gente, na igreja e acontece lá fora nas empresas. Normalmente, vocês mesmos que são líderes, vocês quando vêm falar comigo, imagine uma equipe que tem um líder, mas ainda não tem um vice-líder. Normalmente, como é que eu ajo? Eu dou a liberdade para que o líder visualize quem ele gostaria de ter como vice-líder. Não é? Aí você vem falar comigo, normalmente você traz o que para mim? Ah, pastor, eu gostaria que fulano de tal viesse integrar a minha equipe. Aí eu pergunto, por quê? Pastor, porque fulano de tal tem habilidade naquela área, fulano de tal, sabe, conhece do assunto, tem iniciativa. Então você fala das habilidades técnicas da pessoa. Aí quando começa a ter problema dentro da equipe, normalmente é problema de relacionamento. Pastor, fulano de tal está dando tanto trabalho, eu acho que está na hora de fulano de tal ser disciplinado, eu acho que está na hora de fulano de tal. Não é assim? Então as pessoas, vocês têm um olhar, nós temos um olhar normalmente para trazer as pessoas para perto por causa de suas habilidades técnicas. E normalmente, na maioria dos casos, as pessoas são tiradas da sua equipe por causa de problemas de relacionamento. Ela não sabe se comportar, se relacionar com outras pessoas. Elas têm dificuldade de convivência. É dificuldade de perdoar.
É dificuldade de compreender por que é que o outro agiu dessa forma. É dificuldade de andar uma milha a mais. Então, a gente tem dificuldades de comportamento e esse aqui diz respeito aos maiores problemas que a gente enfrenta na igreja. Então, a finalidade da gente estar aqui hoje é para ajudar vocês exatamente nisso. Para vocês entenderem a técnica da coisa, e eu estou falando técnica aqui, técnica bíblica. Veja que eu já comecei com o texto de José lá no Egito. Tá? Eu não estou falando de técnica secular, estou falando bíblico. Para vocês entenderem a técnica que Deus quer que a gente tenha, mas também o coração piedoso que precisa acompanhar isso. Isso é muito bem explicado nos Salmos, quando o salmista fala de música, e ele diz, tocai com inteligência, né, com harmonioso cântico. A ideia de harmonia é o quê? É uma música bem estruturada, é a parte técnica. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo salmo fala do coração piedoso, que ama ao Senhor, que é temente, que é quebrantado. Está dando para entender? Então, a gente não pode priorizar uma coisa e ignorar a outra. As duas são igualmente importantes. Na obra de Deus, alguém certa vez perguntou, pastor, o que é mais importante? É a vida com Deus ou é a técnica? Na opinião de vocês, é o quê? O que é mais importante? Vida com Deus ou técnica? Uma pessoa que ora muito. Deixa eu explicar o que é técnica para vocês entenderem onde eu quero chegar. Imagine uma pessoa que ora muito. É um homem de oração. A gente tem irmãos aqui das equipes de oração. Né? É um homem de oração. É uma mulher de oração. É uma pessoa que já amanhece o dia com o joelho no chão e quando vai dormir é do mesmo jeito. É o dia todo em oração. Ama orar. É uma pessoa piedosa, que tem um coração piedoso. É alguém que ama Jesus, sim ou não? Sim. Mas imagine que essa pessoa somente ora e ela não estuda a Bíblia, ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem o conhecimento da Sagrada Escritura. Imagine uma pessoa assim. Qual vai ser o conteúdo da oração dessa pessoa? Apesar dela ser muito dedicada à oração. O conteúdo da oração que ela faz, qual vai ser? Se ela não conhece a Bíblia, ela que eu digo, a pessoa. Se a pessoa não conhece a Bíblia, provavelmente o conteúdo da oração vai ser uma oração distorcida. Concorda comigo? Apesar de amar a oração, apesar de ser dedicado à oração, apesar de orar constantemente e com frequência, essa oração não está sendo bíblica. É o caso das pessoas que ficam determinando, exigindo as coisas de Deus, querendo botar Deus no canto da parede. E são pessoas de oração. E são pessoas que buscam através da oração. Mas elas estão buscando com conteúdo errado. Deu para entender ou não? Imagine alguém que é especialista, vou falar de novo de música, né? É a parte mais técnica que a gente tem. Né? Imagine alguém que é especialista em música. Mas essa pessoa não tem nenhuma vida com Deus. Ela também não conhece a Sagrada Escritura. Ela não se dedica a estudar a palavra de Deus. Ela faz músicas belíssimas, mas não tem conteúdo bíblico. É por isso que tem tanto compositor escrevendo tanta música que não tem nenhuma relação com a palavra de Deus. Então eu vou repetir a pergunta. O que é mais importante? Ter vida com Deus ou ter técnica? Se você entrar num barco, quem aqui já entrou num barco para remar? Quando você entra num barco para remar, o que é mais importante? O remo da direita ou o remo da esquerda? Os dois. Por quê? Se você usar só o remo da esquerda, o barco vai ficar rodando para um lado. Só o da direita ele vai rodando para o outro lado. Você faz esforço, você se cansa e o barco não sai do lugar.
Para um avião decolar, o que é mais importante? A asa ou o motor? Se o avião tiver uma asa, mas não tem motor, não sai do lugar. E se ele tiver motor e não tiver asa? Ele vai ficar rasgando lá a pista e não decola. Então, o que é mais importante, a asa ou o motor? Quando nós falamos de vida com Deus aqui, de igreja, o que é mais importante? Piedade ou técnica? Os dois. Gente, se a gente não entender isso, se isso não tiver muito bem fixo na nossa mente, a gente vai ter problema, sabe por quê? É por isso que tem tanta gente boa querendo servir, querendo fazer as coisas para o reino de Deus, com o coração cheio de boa vontade, e quer participar, e quer se envolver, sabe? Quer fazer parte, está vibrando com a igreja, mas está fazendo um monte de bobagem. Fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. É isso que eu quero dizer com técnica. Por favor, não associe técnica com ser uma pessoa metódica, fria. Eu estou falando de conhecimento da palavra de Deus. Você precisa estar inundado com a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu ou não? José, vou voltar aqui. José, lá no Egito, ele tinha só piedade ou só técnica? Os dois. José conseguiu reunir em si mesmo as duas coisas. E é por isso que a Bíblia diz que Deus abençoou o Egito por amor a José. Deu para entender ou não? Está ficando alguma dúvida? Perguntas? Não? Então deixa eu passar aqui, porque a gente já vai, daqui a pouquinho, para o nosso brainstorm. Vocês vão queimar as pestanas daqui a pouco. Segundo o texto bíblico, eu já vou pontuar diretamente o texto, você pode anotar aí. É o texto em que Jetro, Reuel, né, a mesma pessoa, vem visitar Moisés. Ele era sogro de Moisés. E quando Reuel chega, quando Jetro chega e encontra Moisés, tinha ali, segundo os historiadores, os arqueólogos, deveria ter de 4 a 6 milhões de pessoas. Imagine o seguinte, a nossa cidade tem 400 mil habitantes. Trabalhando com uma estimativa menor, naquela época tinham 4 milhões de pessoas ali sob a liderança de Moisés. 10 vezes mais a população da nossa cidade. Aí Moisés está sentado no trono, julgando todo mundo, fazendo tudo só, acumulando função. Aí o que é que Jetro diz? Quem lembra do conselho de Jetro? Chame mais pessoas para ajudar você a fazer o serviço. Mas é qualquer pessoa? Chame a pessoa, qualquer um, somente porque você tem a necessidade? É isso que Jetro diz? Não. Existem marcas, características para você poder chamar as pessoas. Veja, mais à frente, a gente entra em Atos capítulo 6, está havendo uma demanda na igreja, um problema lá entre as viúvas gentílicas e viúvas judias, problema da cesta básica. Há uma necessidade. Aí os apóstolos dizem, olha, a gente precisa levantar homens aqui para levantar a cesta básica, né? Para distribuir a cesta básica para as mulheres. Chama qualquer um. O importante é ter gente aqui para servir, para resolver o problema. Foi isso que os apóstolos disseram? Eles colocam diretrizes. Vocês estão anotando aí, eu vejo todo mundo anotar. Anota essa palavrinha também que a gente vai usar até o final. Diretrizes. Os apóstolos estabelecem diretrizes. O que são diretrizes? São normas que padronizam aquele trabalho. Homens tementes a Deus, que tenham bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo, e eles ali colocam as diretrizes, e os homens que se encaixam naquelas diretrizes vão desempenhar aquelas funções. Voltando aqui,
para o nosso texto de Êxodo, capítulo 18. Jetro diz a mesma coisa para Moisés. Ele diz no versículo 17, o que você está fazendo não é bom. Em outras palavras, o que você está fazendo não é bíblico. Você pode ter boa intenção. A intenção de Moisés era boa. Você acha que não? Moisés era bem intencionado ou não? Sim, queria ajudar as pessoas. Mas às vezes você tem a boa intenção, mas não está tendo a boa ação. São duas coisas distintas. A boa intenção deve ter uma boa relação com a boa ação. Entende? Então Jetro diz, o que você está fazendo não é bom. No versículo 18, se você insistir em continuar fazendo isso, você vai se desgastar, você vai cansar, você vai morrer, você vai desfalecer. Tem líder na nossa igreja que está cansado. Por quê? Porque está sobrecarregado. E por que está sobrecarregado? Porque talvez esteja fazendo muita coisa junto ao mesmo tempo. E Jetro está dizendo para Moisés, se você insistir nisso, você vai morrer. Entendeu? Por melhores que sejam suas intenções. Ainda no versículo 18, reconheça que você não pode fazer tudo sozinho. Olha que coisa maravilhosa que Jetro diz. Então você precisa de ajuda. E aqui eu quero que vocês, quem está escrevendo, escreva essa palavrinha, que a gente vai usá-la até o final dos nossos encontros. Que o que Jetro está dizendo para Moisés, em outras palavras, é: você precisa fazer uma, abre aspas, gestão por competências. É essa palavra que a gente vai utilizar até o final aqui. E o que é gestão por competência? Jetro vai explicar para Moisés nesse texto. Moisés, qual é a sua competência? Ou seja, o que é que compete a você fazer? Jetro, você precisa de líderes. Qual é a competência desses líderes? O que é que compete a esses líderes fazer? E esses líderes precisam ter marcas. Versículo 21. Precisam ser capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Essa expressão homens de verdade quer dizer pessoas que tenham maturidade. O Novo Testamento vai falar do neófito. Não coloque neófitos em posição de liderança, novos convertidos. Às vezes, nós olhamos para um novo convertido e nós identificamos potencial nele. Então, se ele tem potencial, invista nele, treine, capacite, mas ainda não o coloque na função. Porque ele ainda não tem maturidade, ele ainda é ele ou ela, tanto faz, né? Ainda é um neófito. Entendeu isso ou não? Então, não coloque pessoas novas demais em uma determinada função, porque você vai ter problema. E o primeiro problema é você estará quebrando uma diretriz bíblica. Existe um local dentro do corpo de Cristo para acomodar o novo convertido? Claro que sim. Existe um local onde ele já pode começar servindo? Claro que sim. Nós somos uma igreja que está aberta para receber as pessoas, para acomodar as pessoas e para tratar as pessoas. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer forma. Está dando para entender ou não? Vai acompanhando aí as orientações que Jetro vai dando para Moisés. Por exemplo, tem casais na nossa igreja, falando do discipulado de casais, tem casais na nossa igreja que eu vejo que tem muito potencial para um dia serem líderes no discipulado de casais. Mas ainda não é o momento, por quê? Porque são casais novos que eu digo de idade, com pouca experiência, novos convertidos. Estão começando a conhecer Jesus agora. Então tem potencial. Vamos investir num discipulado, vamos treiná-los, vamos acompanhá-los
e com o chegar do momento, com o passar do tempo, eles poderão fazer parte da liderança dos discipulados. Joia? Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, é o que Jétro está dizendo aqui para Moisés. Ainda no versículo 21, pessoas que aborreçam a avareza. E esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. À medida que a estrutura cresce, à medida que o Senhor vai alargando as nossas tendas, nós corremos o risco de ter pessoas avarentas entre nós, pessoas que chegam só. Sabe o que é isso? Aqui eu vou ter um espaço que eu vou poder comer uma pontinha, uma fatia do bolo também. Concorda comigo ou não? Então nós precisamos ter cuidado. Olha, é incrível, à medida que a igreja cresce, tem gente que quer ter uma posição somente para ser visto. É incrível isso. Então o que Jétro está dizendo a Moisés, homens que aborreçam a avareza. Percebe isso aqui, essa marca do coração. Tá? Então você tem que saber distribuir as pessoas por competência. Então, vamos falar agora sobre gestão por competência, propriamente dito. O que é gestão por competência? Em primeiro lugar, o que é competência? Você já ouviu dizer que alguém é muito competente naquilo que ele faz? Essa expressão, essa frase é muito utilizada. Quem já ouviu aqui essa expressão? Fulano de tal é muito competente. Já ouviu? O que quer dizer competente? Você está anotando aí, faça o seguinte, coloque competente, aí coloque igual chá. Isso mesmo, chá. Não tem café? Tem café e tem chá. Chá, né, é um acróstico, é uma abreviatura. Cada palavrinha C-H-A é a letra de uma palavra. Chá. C significa conhecimento. H significa habilidade. E A, atitude. Uma pessoa competente é uma pessoa que tem conhecimento do assunto. Joia? Ela conhece do assunto. O problema é que tem gente que conhece, lembra do conceito que eu dei agora há pouco, de inteligência e de sabedoria? Tem gente que conhece, mas não sabe transmitir. Eu conheço pessoas que, se você sentar para conversar com ela sobre determinado assunto, ela vai explicar para você. Você vai ver, a pessoa conhece profundamente o conteúdo. Mas coloca essa pessoa na frente de um grupo para ela explicar aquele conteúdo. Ela vai travar, ela não sabe explicar. Então ela tem conhecimento, mas ela não tem o quê? Deixa eu voltar aqui. Tem conhecimento, mas não tem o quê? Habilidade. Eu conheço pessoas que têm o conhecimento, têm habilidade, ela sabe transmitir aquilo ali, mas ela não quer. Ela não está afim. Ela não está com vontade de fazer. Ela não tem disposição. Ela não tem a boa vontade. Sabe? Você vê que a pessoa conhece, que a pessoa tem um jeito, tem a habilidade, mas ela não quer. Se ela não quer, ela não tem o quê? Atitude. Então nós precisamos orar pedindo para Deus mandar um chá para a nossa igreja. Não esqueça disso. Pessoas competentes são pessoas que têm conhecimento, elas sabem transmitir esse conhecimento e elas querem fazer isso, elas fazem de boa vontade, elas têm disposição, boa vontade. É por isso que às vezes a gente tem problema nas equipes, porque a gente quer trazer para perto pessoas que têm um conhecimento, mas essa pessoa não está com muita vontade, não está muito afim. Primeiro problema, ela desiste, na primeira dificuldade ela para. Dá para entender ou não? Entender o que é competência? Alguém que tem, vamos lá, conhecimento, habilidade e atitude. Tudo isso tem que estar voltado para alcançar o objetivo.
que é o objetivo da igreja. Qual é o objetivo que nós temos na igreja? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Efésios 4, do 11 ao 16. É aqui que eu termino. Finalizo com isso aqui. O objetivo da igreja é ajudar todo mundo a crescer na fé, até que todo mundo alcance a altura, a profundidade, a largura, a estatura de Cristo, de um varão perfeito. É isso que está em Efésios 4. Então está lá na mesa de som, Ricardo e Rodrigo. Eu achei muito bonito. Eu vou citar o nome aqui, né? Ricardo e Rodrigo. Não estou dizendo que vocês são bonitos. Eu estou dizendo que eu achei a atitude de vocês bonita. Porque normalmente as pessoas que ficam na mesa de som, elas estão preocupadas com a técnica, em mexer com um botão, isso, aquilo, outro. E a gente está aqui no louvor, adorando a Deus, e o pessoal está na mesa de som só olhando para os botões. E quando é na hora do culto, da pregação, a gente está pregando e o pessoal da mesa de som normalmente não está nem aí e fica pendurado no celular e olhando um monte de outras coisas. E eu fiquei observando, já faz algum tempo que eu observo vocês dois. E eu vejo na hora do louvor, vocês levantando a mão, vocês orando. Na hora da pregação, eu vejo vocês abrindo a Bíblia. Na hora que a igreja está orando, eu vejo vocês lá orando. Vocês não estão apenas servindo, vocês estão cultuando. Vocês estão servindo a Deus, servindo o culto, mas também estão participando do culto. Esse é o objetivo da igreja. A gente não quer apenas pessoas técnicas. A gente quer crentes. Entendeu isso ou não? Crentes. Agora, crentes que tenham conhecimento daquilo que eles estão fazendo. Tem que entender. Ó, se você me colocar para equalizar o som na hora do culto, meu irmão, é melhor desligar o som da igreja. Porque eu não sei nem onde é o botão de liga e desliga da mesa de som. Se a pessoa se dispõe a estar naquilo, ela precisa conhecer o que ela está fazendo. Você pega, por exemplo, os samaritanos, lá com Lohane, a equipe que a gente tem de evangelização e de assistência social. Alguém que não entende de assistência social, ela é assistente social. Não é isso, Lohane? Também, né? Além de pedagoga, né? Uma série de outras coisas. Eu quero saber se você vai gastar o resto da sua vida só fazendo faculdade. Né? Feito meu irmão, já estava fazendo Enem de novo. Fez curso de física, de meteorologia, é piloto de avião, fez direito e agora estava fazendo Enem para fazer outra faculdade. Não, você vai ser diretor de uma faculdade, vai ser reitor. Né? Enfim, tem que conhecer, mas tem que ser crente. Tem que ter piedade, tem que amar Jesus. Tem que ter conhecimento, tem que saber botar esse conhecimento em prática, habilidade, e tem que ter a boa vontade de exercer aquilo que Deus lhe chamou para ser feito. Em outras palavras, eu estou falando aqui o que o apóstolo Paulo trata lá em Coríntios quando fala dos dons espirituais. Ele fala exatamente sobre isso em outras palavras. Tá? O que é um gap? É a palavra em inglês que significa uma lacuna, um espaço vazio. Quando você vai para Efésios capítulo 4, está escrito lá em Efésios o que nós precisamos ser, onde a gente tem que chegar. Deixa eu dizer aqui, olhe para você mesmo, para si mesmo, esqueça outra pessoa, olhe para si mesmo. A Bíblia faz uma proposta, ela quer que a gente chegue aqui. Olhando para você, você acha que já chegou onde a Bíblia quer que você chegue? Já chegou ou não? Não. Então, esse espaço que falta é um gap. Deu para entender a ideia? Aí o que é que eu quero que vocês façam agora? O brainstorm de vocês. As equipes vão se reunir, equipe de cantina, IGP. Eu queria até pedir, Kézia, por favor, senta junto com o pessoal da IGP.
tá? Fica IGP, Departamento de Adolescentes e Mulheres, tá? Fica tudo junto. Pessoal do louvor em outro local, corpo diaconal, apoio, casais, tá? Mídia. Tá? Eu quero que vocês sentem só as equipes de vocês para vocês identificarem quais são as falhas que vocês acham que tem na equipe de vocês. O gap. Tenta identificar o gap. O que é que vocês acham que pode ser feito para corrigir isso? Quais são as propostas que vocês podem apresentar para corrigir essas falhas? Esse é o brainstorm. 10 minutos e a gente volta. Tá bom?